Começar. Não foram poucas as ameaças, o desrespeito e as violências contra o Supremo Tribunal Federal. Concordo, ministro. Concordo, você está absolutamente certo. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. O que ocorre é que o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Supremo estão levando as instituições, e notadamente o Supremo Tribunal Federal, a um nível de esgarçamento total. Eu acrescento ao que disse a doutora Raquel Dodge. Não existe precedente na história do judiciário do mundo. A instauração de inquérito por um órgão, a investigação de um inquérito por esse mesmo órgão e este mesmo órgão ser destinado a julgar. Aliás, isso remonta a anterior a institutos da lei de Talhão, onde prevalecia o olho por olho, dente por dente. É um retrocesso completo, é uma ofensa à ordem jurídica constitucional do Brasil. É uma ofensa à ordem jurídica constitucional do Brasil. Vossa Excelência não tem condições de dar lição nem a ninguém. E nem Vossa Excelência. Não. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vista. Não vê, Vossa Excelência não tem condições alguma, não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência Não está está, fazendo não. judicial. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Não sigo o exemplo de Vossa Excelência em matéria de heterodoxia, viu? Graças a Deus. Vossa Excelência... E faço disso um ponto de honra. Faço disso um ponto de honra. Está com vista ao ministro... ao ministro. Basta ver o que Vossa Excelência fez no Senado. Do Senado, basta ver o que Vossa Excelência faz diariamente nos jornais. É uma atitude absolutamente, a meu ver, incompatível com... absurdos que Vossa Excelência faz. Não, absurdos não. Vossa Excelência retire o que disse, porque não existe. Vossa Excelência está faltando com decoro, não é de hoje. E eu repilo qualquer... Vossa Excelência, por favor, me esqueça. Não retiro. Pois é, uma corte muito atacada. E o mais interessante é quando a corte ataca de volta. Tipo o dia que o repórter da Folha perguntou quem pagava as passagens do Gilmar para Portugal e ele mandou o repórter enfiar a pergunta na bunda. E o Alexandre achando que estava sendo o primeiro rebelde na quebra de decoro. 2018, o Gilmar já estava dando aula. Como se passam as coisas numa ditadura. Eu e muitos de nós aqui vivemos uma ditadura. Conhecemos pessoas que foram torturadas. Conhecemos jornalistas que foram censurados. E compositores que tiveram suas músicas proibidas. Conhecemos pessoas que foram para o exílio. Professores que foram arbitrariamente afastados dos seus cargos. Barroso, na época do regime militar, da ditadura, o senhor viu tortura? Olha que coincidência! Em 2024 eu vi também. E olha só que louco esse vídeo que você vai assistir agora, porque quando a pessoa que sofreu a tortura começa a relatá-la, a justiça, na figura do juiz, tentou e muito impedir que o relato fosse feito. Mas é parte da instrução. Eu estava preso, enquanto eu estava na solitária, inclusive, estavam tentando... Não. O senhor está dizendo que era solitária. Então, toda a descrição que está dando, quem está dando é o senhor. Sim, eu estou dando bem essa claro. descrição. A defesa tem todo o direito, e a defesa tem o direito até de falsear a verdade. Não estou imputando ao senhor. Não estou falseando. Deixando isso bem claro. Não estou falseando, direito apresentei de testemunhas que defesa atestaram isso. Absoluto. Nós não temos o crime de perjúrio no Brasil. Silêncio, só uma questão de ordem. Felipe, só um minuto. Silêncio, só uma questão de ordem. Agora a defesa técnica falando. Eu peço a máxima vênia a Vossa Excelência
Nós estamos aqui exercendo uma autodefesa em um processo extremamente complexo. Nós estamos falando de 78 terabytes. Está tendo todo o direito de falar. Por essa razão, estou deixando o réu falar. A questão é que está se estendendo muito em relação a isso. Ele não conclui. Excelência, há um injustiçado do tamanho de Felipe Martins, uma semana falando... não sim, seria doutor, sim, sem problemas. O problema é que nós não temos uma semana de depoimento. O senhor sabe muito bem como funciona o processo. Eu peço ver, excelência, mas se necessário for, ficaremos um mês fazendo autodefesa. Vamos, senhor Felipe Martins, eu só peço a Vossa Excelência que tenha... Sim, doutor Jeffrey, eu já entendi. Eu vou conceder a palavra novamente ao réu Felipe. Eu estou tendo toda a paciência do mundo, doutor. É muito importante que a autodefesa seja exercida. Em momento algum eu cortei a palavra de ninguém, quer dele, quer do senhor. A única coisa que eu acho que nós devemos prosseguir. Senhor Felipe, Excelência, por favor, eu peço que o senhor vá concluindo. Tudo bem, mas existem informações relevantes sobre isso. Como o senhor sabe, mas porque talvez... o senhor ainda vai ser inquirido pela PGR e pela sua defesa. Esses fatos podem ser explorados aí. Eu gostaria que me fosse garantida a palavra neste momento. Não, o senhor está tendo. Eu não estou cerceando a defesa de ninguém. Eu só estou querendo que o senhor vá concluindo. Eu estou concluindo, mas, por exemplo, eu não disse em momento algum, e é uma informação relevante para que se entenda o contexto, que o isolamento em cela sem iluminação é algo vedado pela Lei de Execução Penal no Brasil, é algo, inclusive, considerado crime de tortura, caso seja constatado, e, como eu disse, foram feitos os registros para que, eventualmente, isso seja verificado. Essa cela na qual eu constei não dispunha de iluminação, como eu disse, algo vedado, e que configura privação sensorial, uma forma de tortura reconhecida pela Carta de São José de Costa Rica, por tratados internacionais. O senhor pode prosseguir, o senhor já deixou isso consignado. Barroso, você conheceu jornalistas censurados? Eu também. Antagonista censurado, Folha censurada, jornalistas oposicionistas e críticos ao STF censurados. Ministro, eu vi a volta da censura prévia. Nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E neste caso, portanto, como se trata de liminar e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. E assim, me juraram que era só aquela vez, que não ia acontecer mais. O senhor viu músicas sendo censuradas e eu vi 2 pastores tendo suas contas bloqueadas e uma cantora gospel sendo presa. O senhor conheceu pessoas que foram pro exílio? Eu também. Inclusive um deputado federal em exercício. Que doideira, né? E o senhor também disse que viu professores impedidos de exercerem suas atividades. Eu vi a juíza Ludmila sendo afastada de seu cargo e também indo pro exílio. Uma juíza não alinhada com o atual momento da democracia relativa pujante. Ficamos sabendo também de pessoas que foram assassinadas em quartéis. Eu não vi uma pessoa assassinada num quartel, mas o Brasil inteiro viu que o Clezão morreu sob a tutela da justiça, mesmo com o pedido de soltura da PGR para que ele buscasse ajuda médica. Pedido esse que foi ignorado pela justiça desse país e ele morreu. Morreu. Essa aqui é a perna do Daniel Silveira, um deputado preso em exercício, condenado a 9 anos de cadeia. E, ministro, vê essa imagem no dia que eu leio que o Zanin mandou soltar o operador financeiro do esquema de corrupção no judiciário? É muito difícil. Até porque uma senhora de 72 anos foi mandada de volta para a cadeia pelo ministro Alexandre para dormir no chão, porque ela estava fazendo pilates. A Constituição de 1988, no entanto, tem proporcionado ao país o mais longo período de estabilidade institucional da nossa história republicana. Interessante essa fala, já que há pouco tempo atrás o mesmo ministro disse isso aqui sobre a Constituição de 88. O Poder Judiciário no Brasil, após a Constituição de 1988, viveu e vive ainda um vertiginoso processo de ascensão institucional. O Judiciário deixou de ser
já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Ou seja, o judiciário ganhou o direito de ser político após a Constituição, segundo a fala do próprio ministro. Aí deu bom, né, pro STF. Realmente interessante. Eu vou pular a fala inteira do Gilmar, porque, segundo notícias da mídia, pode ser que ele acabe ganhando um vídeo só para ele, já que há relatos que ele pode ser o próximo sancionado pela Lei Magnitsky. Além disso, ele teceu longos elogios ao próprio STF, ao Alexandre, e foi pra cima com tudo das Big Techs. Mas o finalzinho da fala dele merece o comentário, porque, nossa senhora, rolou um até não ouse. Não ouse. Aos propagadores da instabilidade e do caos, irresponsáveis e pusilânimes que se auto-intitulam patriotas, mas que trabalham abertamente contra os interesses do seu próprio país. Não tenham dúvida de que seus atos criminosos, praticados contra autoridades constituídas e contra o povo brasileiro, receberão uma resposta à altura por parte do Estado brasileiro. Que ninguém duvide da imparcialidade e da legitimidade da atuação do Supremo Tribunal Federal. E que ninguém ouse desrespeitar a soberania do Brasil. Que ninguém duvide da imparcialidade dessa Suprema Corte. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Portanto, é preciso compreender que papel o tribunal jogou. Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. Nós derrotamos o bolsonarismo. Entendi. Tá certo isso aí. Que ninguém duvide. Agora, sobre esse negócio do ninguém ouse desrespeitar a soberania do Brasil, o PT já se movimentou para salvar o Alexandre e recorreu ao próprio STF. Então, o Lindbergh acionou o STF para que a corte determine que bancos brasileiros não cumpram a Lei Magnitsky contra seu Xande. E um fato curioso, a ação caiu com o Zanin. Na ação sobre a prisão domiciliar humanitária para o Daniel Silveira, o sorteio distribuiu a ação para o Fux. Já na ação que quer punir o Eduardo por conta das sanções do Trump, caiu com Cássio Conká. Gente, do nada as ações pararam de cair com Alexandre. Será que eles trocaram a pilha da roleta do sorteio? Muito interessante. Mas enfim, eu tô muito curiosa para saber o que vai acontecer, porque se o Zanin determinar que os bancos brasileiros não cumpram a Magnitsky contra o Alexandre, os bancos serão multados e o Zanin também provavelmente será sancionado. Se o Zanin não acatar o pedido, mais uma enxurrada de matérias mostrando que soltaram a mão do Alexandre serão feitas. E Zanin irá legitimar Magnitsky em cima do Alexandre em solo brasileiro. É um perde-perde. Então, Lindbergh, olha, você não prometeu nada, mas está entregando tudo. Aliás, vale lembrar que se não fosse o pedido do Lindbergh da apreensão do passaporte do Eduardo, o Eduardo não teria ficado nos Estados Unidos e provavelmente nada disso estaria acontecendo. Então, assim, ou é burro ou é um agente de direita infiltrado na esquerda. Dito isso, Alexandre obviamente se pronunciou. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Ah, tá. Mas uma dúvida aqui. Foragido por quê? Tem alguém com pedido de prisão sigiloso? Porque até onde é público, não tem. Agora, escondidos nem faz sentido, porque eles postam todos os dias onde estão nos Estados Unidos. E se o Brasil não quer, sabe-se lá por quê, fazer a intimação via carta rogatória aos Estados Unidos e tornar formal os processos, aí é uma escolha do judiciário brasileiro. Mas até onde sabemos, nem foragidos, muito menos escondidos. Ameaças aos presidentes das casas congressuais brasileiras sem o menor respeito institucional, sem o menor pudor, sem a menor vergonha, na explícita chantagem para tentar obter uma inconstitucional anistia
ou em relação ao presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, obter o início de procedimento de impeachment contra ministros desta Suprema Corte, sem existência de qualquer indício de crime de responsabilidade. Calma aí, fera. Vamos por partes. Chantagem aos membros do Congresso sobre a questão da anistia. Menino, eu já ouvi isso antes. Ah, tá. Foi na Globo News com a Natuza contando que se o Congresso aprovasse a anistia, o Supremo iria para cima dos parlamentares em investigações. Ouça aí com seus próprios ouvidos. Mas o ponto que eu queria destacar é, tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Aí me conta, isso é chantagem, não é? Há ainda ações penais em andamento, propostas devidamente pelo Procurador-Geral da República, que tem total autonomia e independência constitucional, derivadas de investigações da Polícia Federal e cujos atos processuais vêm sendo realizados dentro do devido processo legal. Então ficou assim, esse processo é todo legítimo porque quem propôs as ações foi o Gonê, o PGR, que possui total isenção para pedir as ações, certo? Essa aqui é a foto do Gonê, o PGR, do Lula e do Alexandre de Moraes, juntos no famigerado, flopado jantar do Lula. Mas vale lembrar que preferido de Moraes ganha força para ser indicado por Lula a PGR. Alexandre de Moraes volta a defender a Lula indicação de Gonê a PGR. Gonê diz que Moraes servirá de guia para sua atuação na PGR. Lula indica Gonê a PGR em vitória de Moraes e Gilmar. O presidente analisava outros nomes, mas preferiu indicar o preferido de ministros do STF. E vale também lembrar que o Gonê era sócio do Gilmar Mendes no IDP. Mas é isso? Se o Alexandre falou que é tudo legítimo, já que o PGR, independente, quis assim, quem sou eu para dizer o contrário? Então, é que eu não posso dizer mesmo, senão eu posso ser preso e ter meu canal derrubado, como acontece em todas as democracias. Agora, sobre o fato dos atos processuais serem realizados dentro do devido processo legal, o deputado Ramagem postou um vídeo que dá bastante contexto. 96 advogados estão habilitados nos autos dos 4 núcleos denunciados pelo Procurador-Geral da República, com amplo, total e restrito acesso a todas as provas. Polícia Federal não fez o upload de todas as provas, diz defesa de Bolsonaro. Advogados reclamam de falta de acesso a provas contra denunciados por golpe. Devido ao processo legal, realizado com oitiva já de 8 testemunhas de acusação e 149 testemunhas de defesa, ministra Carmen. Foram ouvidas 149 testemunhas de defesa em respeito à ampla defesa, em respeito ao contraditório. Moraes nega depoimento de Tagliaferro como testemunha de Felipe Martins. Moraes não intima testemunhas de defesa e deixa lacuna para acusados por golpe. Moraes nega Carlos e Eduardo Bolsonaro como testemunhas de Felipe Martins. Foram interrogados os 31 réus desses 4 núcleos, sempre de forma absolutamente pública e transparente, com todos os atos gravados em áudio e vídeo e disponibilizados a toda a imprensa e para toda a sociedade, e ainda todos os interrogatórios transmitidos ao vivo. STF proíbe imprensa de gravar áudio ou vídeo de audiência de ação do golpe. STF proíbe celulares em julgamento de Felipe Martins. Moraes proíbe transmissão e retransmissão de entrevistas de Bolsonaro nas redes. Pela TV Justiça
e pela mídia em geral. Eu aqui afirmo sem medo de errar, não houve no mundo uma ação penal com tanta transparência e publicidade como essa ação penal. Alexandre de Moraes deixa legado de prisão, censura e perseguição. Caso Moraes, investigação flerta com abuso de autoridade. E agora, STF, o devido processo legal é relativo? Excessos? O que dizem juristas sobre superpoderes de Alexandre contra golpismo? Beleza. Agora, esse trecho aqui foi tipo Dory do Procurando Nemo, porque ele realmente não lembra tudo o que aconteceu? E fazem isso diariamente nas redes sociais, ameaçando as famílias dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, em uma atitude costumeiramente afeta a milicianos do submundo do crime, que atacam as autoridades e atacam os familiares das autoridades. Esse negócio de ir atrás de familiares é o que mesmo? Uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Mas também poderíamos falar da mãe da Mariana Eustáquio, filha do Oswaldo Eustáquio, que foi ameaçada de prisão caso a filha usasse rede social. Ou podemos falar do Moraes bloqueando as redes sociais e contas bancárias da esposa do Daniel Silveira. Ou do Moraes ter bloqueado as contas bancárias da Heloísa, esposa do Eduardo. E do marido da Carla Zambelli, que entrou no inquérito das fake news e teve suas contas bancárias bloqueadas. Mas aí é democracia devido processo legal, né? Mas agora eu trago o último trecho que me pegou demais, porque eu nem acreditei que isso foi usado como uma defesa do próprio ministro. Durante as investigações e as ações penais relacionadas à tentativa do golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, investigações e ações penais, foram interpostos contra decisões minhas monocráticas 707 recursos. 707 recursos. Todos, absolutamente todos, foram improvidos. E os colegiados mantiveram as decisões proferidas. Aqui o Alexandre está dizendo que tiveram 707 recursos sobre suas decisões monocráticas e que nenhumazinha foi revista. Ele teve uma taxa de acerto de suas decisões monocráticas de 100%. De novo, em 707 recursos ele venceu todas, sozinho, decidido por ele mesmo. Tudo o que ele fez da cabeça dele porque ele quis foi mantido. Em quais regimes do mundo as decisões de uma única pessoa, em 100% das vezes, são mantidas? Só uma pergunta. A resposta fica aí a seu critério.